Senta, por favor. Ninguém deseja mais do que o próprio Espírito Santo de entrar na sua vida, você que ainda não tem. Ninguém. Então é ilógico, é irracional eu querer o Espírito Santo e ele querer infinitamente mais do que eu e não acontecer. É ilógico, é irracional. Se não acontece, se não aconteceu, está havendo alguma falha. E o diabo, ele trabalha de muitas formas. Porque quando a gente fala assim, está havendo alguma falha, a falta é sua. Porque a falta não é de Deus. Deus não precisa de tempo. Deus não demora. Deus quer. Então, se não veio, a falha é tua. Aí o sentimental, o fraco, já deixa o diabo transformar isso em opressão. Porque quando nós falamos isso, é para quê? Para a pessoa então começar a se examinar. Peraí, de fato, ninguém deseja mais do que o próprio Espírito Santo entrar na minha vida. Então por que não veio? Se eu deixei o pecado, se eu decidi que ele vai ser o meu Senhor, se eu decidi que eu quero ele, se eu estou cumprindo a palavra, estou buscando a Deus pelo que ele é e não pelo que ele tem para me dar, então por que ele não veio? Tem alguma coisa errada. E usar isso para clamar a Deus com sinceridade e não com sentimentalismo. Ah, Senhor, onde eu estou errando, a culpa é minha. Isso é sentimentalismo. A forma correta é você vasculhar sua mente, seus pensamentos, vasculhar o seu dia a dia, o que você faz, o que você fala, o que você pensa, e aliado a Deus para que Ele te mostre, não que Ele te acuse. Não é esperar que Deus venha te acusar, você não presta mesmo, você é um pecador mesmo, mas que Ele revele com o desejo de ser revelado para mudar. Então uma coisa é você ter sede, desejo de falar, meu Deus, me mostra. Quer dizer, sede, não angústia de sentimento, sede, me mostra. Se o Senhor quer entrar na minha vida mais do que eu quero, do que eu desejo, então, não aconteceu esse casamento, então me mostra o que é que eu tenho que fazer. Quer dizer, com um desejo, na fé, com sede, não, Senhor, coitadinho, miserável, no mundo ninguém me queria, agora também eu estou aqui, já em casa sou desprezado. Isso é sentimentalismo, só piora. Ou se acusando, eu não presto mesmo, eu não mereço. É a voz do diabo. Então a coisa é racional, racional. Se houve o batismo nas águas, não um banho, mas um batismo nas águas. Então, ou seja, se batizou nas águas, matou verdadeiramente a velha criatura, matou o pecado. O pecado ficou, o mundo do pecado ficou para trás. O batismo foi real, foi verdadeiro e foi para Deus e não para que, se batizou, deixa eu abençoar mais rápido. Como já ensinamos. Então, o próximo passo que não pode demorar é o Espírito Santo. Então não veio, então eu vou vasculhar. Eu vou procurar. Então você vasculha sua mente, sua vida, você se examina com raciocínio, não com sentimento. Está sendo claro? Você vasculha para encontrar o que mais eu preciso fazer, o que está faltando, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Me mostra porque eu quero fazer. Então aí Deus não responde a sentimento, Deus responde ao raciocínio. Deus é espírito. A comunicação com Deus é espírito, é entendimento, raciocínio, e não coração, sentimento.
Por isso que a pessoa que fica chorando, sentimentalmente, angustiadinha, ela não tem resposta, porque Deus não se comunica com sentimento. Mas quando ela está inquieta e querendo e desejando, porque ela quer agradá-lo, ela quer resolver essa situação. O que me impede de casar com? O que impede o Senhor de se casar comigo? Então ela começa a buscar com esta sede. Então ela consegue se comunicar com Deus e Deus mostra, Deus fala na mente dela. E ela toma a decisão de mudar aquilo. Então, muitos transformam isso em punição, acusação, e vivem se prostrando e acusando, comigo não acontece. Quer dizer, não é fé. A fé é, se há uma promessa, fé, o Espírito Santo é uma promessa, eu creio nessa promessa, e o que eu tenho que fazer eu já fiz, então ele tem que vir. E se não veio, eu vou buscar o que está faltando, eu vou resolver essa situação. Quer dizer, é racional, eu vou resolver. Então você vê as pessoas que normalmente falam que recebeu o Espírito Santo. Por exemplo, põe a doutora aí, por favor. Coloca a doutora aí. Ela fez exatamente isso, ela raciocinou. Não ficou ali querendo se punir, se acusar, uma miserável. Ela raciocinou. Normalmente você vê as pessoas falando o que ela vai falar. Eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu vi que isso não agradava a Deus, eu parei com aquilo, deixei amigo, deixei amizade, isso, aquilo, outro, e principalmente no jejum de Daniel, quer dizer, atitude, ação. Então, existem pessoas que o problema é esse. Então, ela não tem sede, e quando ela quer saber ou ouve uma palavra dessa, ela fica ajudando o diabo contra ela mesma. E existe uma outra situação que nós já vamos falar daqui a pouco. Meu nome é Sandra Campos Vieira, eu tenho 50 anos, sou advogada. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com uma vida destruída, né? Passando por vícios, eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias, eu fumava. Eu tinha acabado de terminar o meu 2º casamento, tinha passado por uma violência doméstica e eu estava com a minha vida destruída. Cheguei na Igreja Universal querendo fechar meu escritório, querendo largar a profissão, querendo sumir, queria sumir. E ali eu fui atendida pelo homem de Deus e ele falou, olha, antes que você tome qualquer decisão de você fechar o seu escritório ou não, comece a vir nas reuniões, comece a ouvir a palavra de Deus, né? E eu comecei, e ali, já nas primeira semana eu já percebi que mudou. Eu já consegui deixar de beber aquela semana, consegui parar de fumar. Assim que eu fui liberta dos vícios, eu já procurei me batizar nas águas. E fiz o meu batismo nas águas. E aí eu falei, agora eu vou arrebentar. Eu coloquei toda a força para eu ficar rica. Eu queria subir na vida, eu queria ter dinheiro. E eu amava o mundo, Embora não bebesse, não fumasse, eu estava na igreja, mas eu ainda queria o mundo, queria as coisas do mundo. Cheguei até a um período tentar manter as velhas amizades com receio de desagradá-los, né? Então, uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa fora da igreja, né? Aquela divisão. Na igreja eu quero ser de Deus. Quando chegava lá fora, mentia, manda dizer que eu não estou. Enganava, né? As pessoas, olha, isso aqui é fácil. Enganava, mentia, não dava a Deus o lugar devido. Então, assim, eu ainda estava dividida. Embora eu quisesse ser salva, estivesse na igreja para isso, eu não tinha me entregado 100% a Deus. Então eu achava que jejum de Daniel era demais, né? Eu falava, não precisa, né? E muito presa ao trabalho, aos bens materiais, meu objetivo era conquistar a vida financeira. Não pensava em ter uma vida com Deus plena, me entregar 100%. Eu não queria servir a Deus, eu queria ser servida por Ele. Aí eu comecei a entender que para eu ser salva eu precisava do Espírito Santo. E essa consciência de que eu precisava da salvação
tirou todo o meu orgulho, a minha prepotência, sabe? Eu estou fazendo tudo certo. Não, você não está fazendo nada certo. E eu comecei a entender a minha condição diante do meu Criador. E eu quis Ele. Eu falei, eu quero ser de Deus. Veio o jejum de Daniel para me ajudar. E eu me lancei, eu falei, não, eu vou fazer. E eu coloquei toda a minha força, tirei o foco das coisas materiais, né? Eu falei, meu Deus, eu quero nascer do Senhor. Eu quero ter aquele olhar, aquele brilho que eu vejo nas obreiras, que eu vejo nos pastores. Eu quero falar daquela maneira, muda meu linguajar, muda minha forma de enxergar, de ver, de agir, né? Eu quero ter domínio próprio, eu quero ter mansidão, eu quero ter a tua bondade, eu quero ter a tua paz, porque eu não tinha paz. Apesar que eu continuava na igreja firme, mas eu era atribulada toda hora, procurando dúvidas, cheias de dúvidas, muitos medos, muitos receios, toda hora perguntando para um obreiro, para uma obreira, para um pastor. Chegava um pastor, eu já ia logo perguntar, levava meu drama. Antes eu imaginava assim, eu aqui na terra e Deus lá no céu, bem distante, bem longe. E falava, alô, Deus, está me ouvindo? E não, no jejum de Daniel eu vi que ele estava do meu lado. Veio um feriado prolongado e todo mundo viajou da minha casa e me convidaram, insistiram, né? Olha, a gente está indo para a praia, vai ser legal, sem você lá não é a mesma coisa. E aquela coisa para me tirar do meu foco. E eu firme no propósito, falei, não, eu tenho um propósito, eu quero encontrar o meu Criador, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, porque eu sei que essas orações, essa presença é real, mas eu sei que existe um algo a mais. E não tem mais nada nesse mundo que me faça, que me interesse. Eu quero isso, eu quero encontrar, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero ser selado, eu quero nascer de Deus. Aí, numa quarta-feira, numa reunião de quarta-feira, numa busca maravilhosa, que eu não me esqueço, ele veio para mim, me trazendo... O resto você já sabe. Então, entendeu a parte que ela falou, sim? Que o jejum de Daniel não é para parar de fazer algumas coisas. O jejum de Daniel é para você se entregar mais nas coisas de Deus. Não adianta parar de assistir televisão. Às vezes troca alguma coisa por filme. Ah, filme evangélico pode. Aí passa o dia inteiro assistindo filme evangélico. Filme evangélico pode. Aí continua tudo igual. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para assistir uma reunião. Por quê? Porque o tempo que gastava com as outras coisas, agora gosta com um filme evangélico. Não houve entrega. Então não é assim, ó, o que eu posso num jejum? Às vezes a pessoa ela faz, o que eu posso fazer num jejum de Daniel? Para não ficar ocioso. O que eu posso fazer? Porque eu não vou ficar na rede social. Eu não vou fazer isso, aquilo. Vai sobrar muito tempo. Então ela começa a querer buscar o que ela pode fazer para ocupar o tempo que vai ficar vago. Então não está fazendo para se envolver com as coisas de Deus, não está fazendo para mostrar a Deus um período de sacrifício, de entrega por Ele. Não é jejum de Daniel isso, não está funcionando. Porque o jejum de Daniel é para pegar o tempo que a gente gasta com distração, com outras coisas, mesmo com trabalho, com o que for, que consiga dar uma enxugada e transferir esse tempo para as coisas espirituais. Um filme evangélico, embora seja evangélico, embora tenha uma mensagem, mas é uma distração. Acaba sendo uma distração. E 1 hora, 1h30, 2 horas. E depois passa para outro, 2 e 3. Então, você tem que transferir o seu tempo dessas coisas para a meditação na palavra de Deus, para as mensagens do bispo, principalmente, reuniões, o livro, ou livros, tem aí o livro do Espírito Santo, tem o livro da Terra Vai Pegar Fogo,
desse tamanho, dá para você ocupar o seu tempo, bebendo do Espírito, querendo, tendo sede das coisas de Deus. Senão não é jejum, não vai funcionar. Está sendo claro, gente? Então muita gente pensa que faz o jejum, é igual dízimo, pensa que é dizimista, mas não é, porque dízimo não é 10%, dízimo não é 10%, e dízimo não é também simplesmente os primeiros 10%, dízimo são os primeiros 10% que a pessoa traz por consideração, respeito a Deus, desejo de honrar, porque se ela tira os primeiros 10%, porque ela não quer ser amaldiçoada, porque ela não quer o devorador, ou porque ela quer ficar rica, não é dízimo, não é dízimo, porque é a intenção que Deus recebe. Já falamos, ele começa lá no livro dizendo, se eu sou pai e Senhor, onde está o respeito, onde está a honra? Ele quer ser honrado, considerado. Então eu estou honrando a Deus e considerando, porque eu confio, não tenho medo que vou passar necessidade, é o primeiro que eu me lembro é Ele, e com prazer eu vou honrar o meu Senhor. Isso é dízimo. Se não há esse sentimento de consideração, de respeito, de confiança, não é dízimo, não é. E aí por isso muitos não veem as janelas dos céus abertas como está prometido. E a mesma coisa o jejum de Daniel. Então não é fazer, é como eu faço. Então aí você tem que se avaliar, todos nós. Você tem que se avaliar. Então eu estou fazendo um jejum de Daniel, um jejum verdadeiro? Porque o jejum é para a alma. Então eu estou negando a minha alma o que ela está querendo, distração, para me envolver com as coisas do Espírito? Ou eu só troquei, isso é evangélico, isso não é, então eu vou ficar com isso aqui. O que nós estamos fazendo no jejum de Daniel, revela sede, desejo de agradar a Deus, de conhecê-lo, de ser batizado? Ou não? Porque sacrifício por sacrifício, as pessoas fazem mais sacrifício no Big Brother, na fazenda, são 40 dias, sem ver filho, sem ver marido, sem ver pai, sem ver mãe, sem televisão, sem telefone, 40 dias, e no inferno ainda um brigando com o outro. Então é mais sacrifício ficar lá, do que fazer o jejum de Daniel. Então não é só sacrificar, é por quê, qual a intenção, e da forma correta. Então avalia, porque se você não sabia e estava errando, você passa a consertar. Então eu vou me envolver com as coisas de Deus. Por isso Jesus diz, quem tem sede, tem que ter sede, para quem tem sede. Se não houver sede, não vai haver a água, não vai. E é muito fácil a gente errar, é muito fácil. Eu já errei em jejum de Daniel dessa maneira, é muito fácil. É só não vigiar, é muito sutil. Então, e aí o Espírito Santo diz, porque a inclinação da carne, porque a inclinação da carne é o quê? Só inclinar, carne, você já sabe, né? Os desejos da carne, desejos da alma, da natureza humana. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então por que o jejum de Daniel renova, aviva, fortalece, traz o Espírito Santo? Porque ele faz, quando fazemos corretamente, ele faz a gente se inclinar para quê? Para as coisas do Espírito. Então automaticamente vai vir a vida que há em Deus. Você vê a Bíblia, você viu, eu coloquei lá no Telegram, e a gente colocou quarta-feira, a pesquisa científica feita nos Estados Unidos, que a pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes, quem lê a Bíblia 1 vez, 2 vezes por semana, dá uma mexidinha lá, eles botaram equipamento, coisa, não sei como é que é, mas eu sei que fizeram um estudo, e parece que dá um pontinho no cérebro, igual uma pequena batida de coração. Quando a pessoa lê 4 vezes, passa de 1 para 4. Alguma coisa acontece no cérebro. Alguma coisa acontece no cérebro.
e você viu as estatísticas das pessoas que deixam pornografia, isso, aquilo, outro. Imagine obedecer a palavra de Deus, que Ele diz que nós temos que meditar todo dia, de dia e de noite. E por que acontece isso? Porque você está bebendo, se inclinando para o Espírito, bebendo do Espírito de Deus. Então esse é o jejum de Daniel. É uma inclinação, é uma entrega mais intensa para trazer vida. Não é assim, ó, Senhor, ó, 20 dias, amanhã o 21º, paguei, eu paguei, hein? O senhor falou aí, eu fiz, agora, ó, não é pagamento. Aí eu fiz a penitência, foi duro, hein, Senhor, gemi, mas eu fiz. Não é isso. Não é chegar assim e botar o cheque, está aqui, 21 dias de jejum, agora, vamos lá. É o dia a dia que você vai mergulhando, e vai bebendo, e vai recebendo. Isso vai mudando o seu ser. Então vai limpando, faz um detox espiritual, limpa o nosso ser, limpa a nossa mente e prepara para que a gente seja uma casa limpa para o Espírito de Deus habitar. Amém? Por quê? Porquanto, 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita às leis de Deus, nem em verdade o pode ser. Inclinação da carne. Então, inclinação da carne não é só o pecado, o adultério, a prostituição, é tudo que agrada a carne e você vai cedendo. As distrações, por exemplo, que roubam o tempo que era da tua alma para Deus, e são roubados para coisas inúteis e fúteis desse mundo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos a uns trechos do livro do bispo, que aí vem outro tipo de situação que acontece muitas vezes. Então diz assim: portanto, a prerrogativa fundamental é que para receber o Espírito Santo, é que aquele que deseja ser batizado com o Espírito Santo tenha primeiro nascido de Deus, ou seja, tenha primeiramente se tornado propriedade dele e templo para a sua habitação. Que fique claro que não estamos falando que a pessoa tem de ser perfeita para ser batizada, mas é essencial que ela já tenha se comprometido sinceramente em obedecer ao Senhor Jesus. Caso contrário, o Espírito Santo não virá sobre ela. Quer dizer, quem faz isso? É a palavra de Deus. A palavra lava, a palavra regenera, a palavra faz nascer a nova criatura. Porque você vai bebendo do Espírito de Deus e vai se esvaziando do espírito desse mundo maldito. Então quem não lê a Bíblia, quem não medita a Bíblia, não pode receber o Espírito Santo. Não tem como. É impossível. Ah, bispo, eu recebi. Ah, eu não acredito. Porque se é a palavra que regenera, se é ela que faz gerar, como é que vai ser vir o Espírito Santo se não houve nem a conversão? É impossível. E a pessoa que se entrega a Deus, quanto mais ela se entrega, mais sede, mais desejo pela palavra ela tem. Mais desejo. Assim como ela pegava a rede social e ficava ali 2 horas sem perceber, ela pega a Bíblia e se não perceber, ela fica ali 2 horas, 3 horas, com prazer, porque ela não vê passar. Não vê passar. E cada vez essa sede aumenta mais. E quando é batizado com o Espírito Santo, então, aí que a palavra de Deus é mais do que a comida e o alimento. Exatamente como dizia Jesus: minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem dele. Isso se torna um alimento da pessoa, não uma obrigação religiosa. Então, se você não medita na palavra de Deus, o que adianta orar? Você só ouve a palavra na igreja, que a gente está falando. Porque de repente, se desse, você pulava essa parte para a oração. Está sendo claro? Como eu vou nascer de Deus sem a palavra? Impossível. É impossível.
Então, se você não tinha, você tem, de repente, vou falar de novo, você se preocupa em vir, orar, clamar, fazer outras coisas. E o principal, você estava deixando de lado. Prioridade. Tanto que a ordem de Deus é: medita nela dia e noite, todos os dias da sua vida. Amém? Agora sim, vem outro tipo de pessoa. Segunda, é aquela pessoa que não se considera perdida. Talvez seja a pior de todas. Talvez a pior de todas. É a que não se considera perdida. Você sabia que o Senhor Jesus não veio a esse mundo para salvar os salvos? Ele veio para salvar todos os que nele creem. Mas por que nem todos se acham perdidos? Nem todos serão salvos. Sua missão era e ainda é salvar os perdidos. Ele disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Portanto, ele veio para os que se acham perdidos, excluídos, aflitos, doentes, rejeitados, depressivos, viciados, os que têm pensado em suicídio, enfim. No passado, os fariseus e os escribas não se achavam perdidos, embora fossem hipócritas, orgulhosos e perversos, sob o manto da santidade e recitando textos bíblicos, a decoração que existe hoje em dia, né? E para terminar, muitos dizem, num primeiro momento, que querem o Espírito Santo, mas quando chega a hora de se despir do seu ego, da sua aparente justiça, não se veem tão pecadores assim. É aquela pessoa que eu já vi gente falar isso, testemunho. Eu olhava para os testemunhos, eu roubei, o outro matou, o outro adulterou, o outro isso. Eu nunca fiz isso. Se considerava menos perdido do que o outro. Não, eu nunca fiz isso, eu sou uma pessoa boa, eu nasci na igreja, não, eu não faço mal para ninguém, não, eu não. Então, o diabo faz a pessoa achar que ela é mais merecedora que o outro, faz ela achar que ela é mais justa do que o outro, faz ela achar que o outro sim, o adúltero, o prostituto, esses estão perdidos. Não, eu sou uma boa pessoa. Mas para Deus não existe um grande pecado, um pequeno pecado, um muito perdido e um pouco perdido. Ou é perdido ou é salvo. Acabou. Ou você está perdido ou você está salvo. Se você está perdido e você é uma pessoa boa, bacana, mas não tem Espírito Santo, diante de Deus você é igual ao adúltero, você é igual ao pedófilo, você é igual ao assassino, você e eu, todos nós. E o fato às vezes de nascer na igreja, então dá essa sensação de que, e aí o tempo vai passando, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu estou na igreja, domingo, quarta, eu sou dizimista, e isso não traz então, encobre a realidade da pessoa, encobre quem ela é de verdade. Uma pessoa bacaninha, perdida, bacaninha que está no inferno. Então ela pensa que ela está em melhor condição do que o outro. Ela pensa assim, bom, na fila eu estou no topo da escada, os outros estão lá embaixo, eu já estou no topo. É por isso que fala, o texto diz que a nossa justiça para Deus não passa de trapo de imundícia. O trapo de imundícia era como o Mods, hoje tem um absorvente, né? O trapo de imundícia era isso aí. O sangue era uma coisa que era considerado impuro. A mulher, quando estava lá nos seus dias, ela tinha que ficar isolada. Quem tinha hemorragia tinha que ficar isolado. Era uma coisa impura, suja, podre. Olha como é que Deus fala, que a nossa justiça para Ele é como um trapo de imundícia.
Então, às vezes, o que atrapalha é porque a pessoa nunca viveu essa podridão, humanamente falando, do mundo. Então ela já pensa assim: eu estou mais acima. E aí o outro desgraçado, que matou, que roubou, que fez isso, aquilo, outro, acaba recebendo o Espírito Santo antes dela. E às vezes ela nunca recebe, porque ela é justa. Porque ela é justa. Aí ela vai vivendo a vida dela como se tivesse tudo certo. Ela está perdida, está no inferno, mas ela vive como se tivesse salva. Ela vive como se tivesse tudo tranquilo, como se tivesse tudo bem. Ela vive, ela sorri, ela passeia, ela brinca, ela vive. Está perdida, mas ela não se vê perdida. Ela não se considera perdida. Então não há sede, ela não se humilha de verdade. Ela chora na igreja, ela chora na hora da reunião. Acabou a reunião, ela volta para a vida dela normal. Volta a viver, volta a sorrir, volta a brincar. Ah, voltou para a reunião. Ah, ó Espírito Santo, ó Senhor, acabou. Aí ela está lá normal. Ela não tem aquele reconhecimento: eu estou perdida, eu estou perdido, eu estou no inferno, eu estou sem Deus. Então não há esse reconhecimento para ela então exigir dela mesma uma entrega profunda. Não, eu não vou dar descanso à minha alma, eu não vou pensar em outra coisa, eu não vou querer outra coisa enquanto o Espírito Santo não vier. É ele que eu preciso. Como o Bispo Macedo falou esses dias: não, se eu soubesse que eu não tinha Espírito Santo, eu não ia fazer outra coisa na vida, eu não ia querer outra coisa na vida enquanto não recebesse o Espírito Santo. Mas as pessoas estão vivendo, e às vezes se alegrando: ah, conquistei mais isso, conquistei mais aquilo, venci aquilo, ai, que alegria. Quer dizer, o que adianta ter isso, ter aquilo, aquilo outro, se está condenado? Então é a falta desse reconhecimento de que está perdido é que tem feito muitas pessoas ficarem meses e às vezes anos sem o Espírito Santo. E aí vai piorando, porque ela vai se acomodando com esse tipo de vida. Ela vai se acomodando. Ah, já passou um mês, passou 2, passou 3. Ah, não, mas está tudo certinho, estou na igreja, não peco, não erro. Não, eu e Jesus, não, Ele é tudo na minha vida. Aí passa um ano e meio, 2 anos. Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, nunca faltei na igreja. Não, Jesus é o meu Senhor, então está tudo bem. E ela vai entrando numa queda, numa frieza espiritual, torna-se uma religiosa, uma pessoa religiosa. Então ela começa a viver rituais. Então ela vem à igreja, faz o que todo mundo faz o que é ensinado, religiosidade, e não tem o Espírito Santo, e ela aprende a conviver sem o Espírito Santo, como se tivesse tudo tranquilo. Então a falta desse reconhecimento é a desgraça de muitos. Em que condição você pode estar? E vou repetir: quando nós falamos isso, o Espírito Santo fala, o bispo escreveu, não é para acusar, é para você se situar. Porque como é que você vai resolver a sua situação se você não se conhecer? Se você não se situar, como é que você vai resolver isso? Por isso que Jesus não chegou lá no último dia da festa e falou assim: ó, vem que eu vou dar água da vida. Ele falou assim? Chamou todo mundo? Não, ele gritou lá: quem tem sede? Se você não tem sede, nem vem. Em outras palavras, é isso. Se você não tem sede, esquece, não é para você não. Vira para o outro lado. Mas você que tem sede, eu tenho água da vida para oferecer. Então, se a pessoa acha que está tudo certinho, ela tem sede? Não tem sede. Não tem. No máximo, na hora da reunião, ela lamenta. É diferente de você buscar a Deus, é diferente de você, com fé, meu Deus, o que eu tenho que fazer, o Senhor tem que me mostrar, eu quero saber, porque eu quero fazer, eu quero resolver, eu quero te agradar. Uma decisão de fazer o que é de Deus, desejo, e de ficar ali,
Isso não muda a vida de ninguém. Então, se você estava nessa condição, uma dessas ou essa, e o tempo está passando e você está ficando mais frio. Você está ficando mais frio. Aí chega uma hora, mas eu já fiz 10 jejuns de Daniel. Não é isso que vai resolver. Não é isso que vai mudar, porque eu já fiz 10, fiz 11, fiz 12, como aquela menina, fiz 15. 7 anos eu faço jejum de Daniel. Aí nem no jejum se entrega mais, porque... Está compreendendo, gente? Se não houver esse entendimento de quem você realmente é, para que isso te traga sede, desejo, não vai haver o Espírito Santo. Nem nesse jejum, nem no outro, nem nunca, jamais. Não tem vigília, não tem oração, não tem oração no Monte Hermon, não tem nada que mude isso. Porque o Espírito Santo começa aqui dentro. É dentro de cada um de nós. Ou tem sede ou não tem. Ou eu estou perdido ou não estou. Se eu não tenho Espírito Santo, eu não tenho nada. Nada. Como é que eu vou viver como se tudo tivesse certo? Muitos dizem, num primeiro momento, que querem o Espírito Santo. Mas quando chega a hora de se despir do seu ego, da sua aparente justiça, não se veem tão pecadores assim. No íntimo, se consideram pessoas boas. Por isso, não conseguem se humilhar diante de Deus. Outros, embora estejam sofrendo horrores, vivam tristes e necessitados da salvação, não têm coragem para renunciar à vida velha, ao pecado e às suas vontades. Essa falta de se enxergar como um perdido e essa indisposição ao sacrifício pessoal tem sido a pedra de tropeço para muitos que dizem querer receber o Espírito Santo, mas não fazem nada, de fato, para tê-lo. Por isso, não o recebem. Fique de pé, por favor. Bispo, eu tenho Espírito Santo, eu estou aqui para... Quero avivamento, quero algo mais, está prometido, eu estou no jejum Daniel por isso. Então, mas você também não pode, nem eu, participar do jejum de Daniel, também achando que está tudo certo. Que maravilha, eu tenho o Espírito Santo, é isso aí mesmo, tudo que você falou, é isso aí. Eu estou aqui só porque eu quero um pouco mais, eu quero mais. Mas se você quiser esse algo mais, se eu quiser esse avivamento, essa renovação, achando que eu mereço, que eu já tenho até o Espírito Santo, que eu tenho mais direito que os outros, eu vou me esfriar ao invés de me avivar. Então nós temos que nos colocar do mesmo jeito. Senhor, eu não estou mais perdido, eu não estou mais no inferno, mas ainda sou um pecador miserável, que se o Senhor não estiver em mim, guiando, conduzindo, eu vou cair. Eu vou cair. Então eu estou aqui para me entregar, porque eu sei que eu não sou porcaria nenhuma. Eu ainda preciso do Senhor, como sempre necessitei. Antes eu precisava para ser salvo, agora eu preciso para manter a minha salvação, porque sozinho eu vou perder a minha salvação. Então, o mesmo sentimento tem que nos mover, o mesmo sentimento. Fiz antes para ser salvo, agora é para manter, porque sozinho eu vou perder. Eu sou de fé, eu sou bispo, eu vou perder, como outros já perderam. Já estão no inferno, já estão desgraçados, destruídos. Compreende, pessoal? Então, a nossa justiça para Deus não é nada, não vale nada. Então, se você tem, então se humilhe também, da mesma forma. Faça porque você quer manter essa preciosidade da comunhão com Deus, do primeiro amor, dos rios fluindo,
da salvação até o último dia. Feche os seus olhos, por favor, fique à vontade. E mediante o que o Espírito Santo falou, não fale nada ainda. Se analise mais uma vez. Se avalie mais uma vez. Olhe para dentro de você mais uma vez. E vejamos qual a nossa real condição. Qual é a nossa real condição? Não a que achamos, mas como realmente somos, como realmente estamos aos olhos de Deus. Porque aquela igreja de Laodiceia também, a igreja toda, o pastor da igreja, achavam que estavam arrebentando, mas aos olhos do Senhor Jesus, foi a pior igreja, a igreja que mais se exaltou, a igreja que se gabava de estar muito bem, a igreja que batia no peito orgulhosamente, achando que estava muito bem, que dizia: não precisamos de nada, temos tudo. Foi a pior aos olhos do Senhor Jesus. Foi a única igreja que dava a ele náuseas, que dava a ele vontade de vomitar. Foi a única igreja. Nem aquelas igrejas que ele encontrou pecado até de prostituição, ele teve nojo, quanto aquela igreja que achava que estava tudo bem. Então se avalie, minha amiga, meu amigo. Todos nós temos que fazer isso, para que nós não venhamos achar que somos uma coisa que não somos, e só descobrir depois que morrer, descobrir depois que não tiver tempo, descobrir depois que não der para voltar atrás. Se avalie agora.